O Instituto UAC da Grande Chia recebeu de repente um e-mail. Se eu fornecer um conjunto completo de desenhos de um caça de 6ª geração, quanto eu poderia receber em troca? Assim que essa notícia surgiu, todos os membros do Instituto UAC da Grande Chia se prepararam. Os líderes máximos o classificaram como um alto segredo. Tudo isso porque você ativou o sistema de cópia tecnológica. Assim que entrar em contato com qualquer item tecnológico, você poderá copiar com sucesso toda a sua tecnologia, seja nos processos de produção industrial, ou em diversos desafios e dificuldades técnicas. Tudo será copiado pelo sistema. Até mesmo os objetos físicos serão copiados. Neste momento, dentro do Instituto UAC, o estagiário de pesquisa, Xiao Li, estava extremamente surpreso. É bom lembrar que atualmente há poucos caças de 5ª geração em serviço no mundo. Quem iria negociar uma tecnologia assim? No entanto, Xiao Li respondeu educadamente: por favor, envie evidências documentais mais detalhadas ou dados específicos. O Instituto dará uma resposta formal após uma análise cuidadosa. Xiao Li inicialmente pensou que isso era uma brincadeira e não deu atenção. De repente, no segundo seguinte, um novo e-mail chegou novamente, e o título do e-mail estava claramente escrito: Desenhos técnicos do caça de 5ª geração F-22. Xiao Li murmurou para si mesmo: isso realmente parece algo sério. Mas quando Xiao Li, confuso, abriu o e-mail, instantaneamente, uma série de arquivos compactados apareceu diante dele. O nome do arquivo estava claramente escrito: Processos de fabricação e análise técnica do caça F-22. Rascunho do design do motor turbofan com vetorização de empuxo do F-22. Análise da síntese da tecnologia de revestimento furtivo com nanotecnologia do F-22. Cada arquivo tinha mais de 100 GB. Apenas os primeiros arquivos compactados ocupavam exatamente 1 TB de capacidade de armazenamento. Xiao Li olhou para esses arquivos e descartou a ideia de que era uma brincadeira. Quem enviaria arduamente centenas de TB de arquivos compactados apenas para fazer uma brincadeira de mau gosto? Isso pode ser real? Xiao Li respirou fundo, surpreso. Surpreendeu-se com sua ideia audaciosa. Neste momento, você, do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, olha para o e-mail que já foi recebido. Um sorriso surge em seu rosto. Aproveitando sua condição de estudante de mestrado no exterior, em uma feira de equipamentos que ocorreu alguns dias atrás, você teve a oportunidade de tocar de perto um caça F-22. Após 5 segundos, conseguiu copiar todo o conjunto de desenhos técnicos. Mantendo o princípio de não desperdiçar, você rapidamente enviou essas tecnologias de volta para o seu país. Neste momento, uma tela holográfica flutua diante de você. Aquele caça F-22 mais avançado do mundo está silenciosamente posicionado dentro. Você também não está apressado para materializar o caça, principalmente porque não há lugar para armazenar o caça. Uma vez descoberto, as consequências seriam impensáveis. E do outro lado, Xiao Li, o estagiário de pesquisa, com uma atitude cética, abriu um subdiretório dentro de um arquivo. Diante dele, uma linha após a outra de fórmulas e esboços apareceu instantaneamente. Desenhos de design. Não estou sonhando, estou olhando para esses desenhos de design tão densos. A mão de Xiao Li, segurando o mouse, começou a tremer incessantemente. Ele consegue perceber. Esses dados e as teorias estão completamente corretos. Até os esboços e os desenhos de design são tão perfeitos e sem falhas. O coração de Xiao Li estava cada vez mais agitado, porque ele percebeu que essas teorias e fórmulas não tinham nenhum problema. Mesmo a maior parte das demonstrações e fórmulas de cálculo ele não conseguia entender, embora ele fosse apenas um estagiário. Mas, de qualquer forma, ele era um pós-graduando de uma universidade 985. Ou seja, realmente alguém enviou para o Instituto de Verão os desenhos de design do caça F-22. Não, preciso relatar isso imediatamente. Xiao Li imediatamente se levantou e correu rapidamente em direção à porta. Ele não conseguia imaginar o quão aterrorizante seria se isso fosse verdade. Qual seria o impacto aterrador? A importância disso para a grande Xi é evidente. Precisava encontrar um professor da área relevante. Agora, apenas eles têm a capacidade de discernir a autenticidade deste e-mail. Esta é a única ideia que ele tem no momento. Neste momento, dentro da academia da Xia, um grupo de pessoas está realizando trabalhos de pesquisa. O estagiário de pesquisa, Xiao Li, está correndo a uma velocidade impressionante, em direção ao prédio do Instituto de Física. Professor Liu, o senhor poderia olhar este material? Xiao Li segurava um laptop nas mãos. Disse ofegante. Um homem de meia idade usando óculos de armação preta, que parecia ter mais de 50 anos, levantou-se. Liu Zixue lançou um olhar para ele, balançou a cabeça e disse: Veja, você está apressado novamente. Quanto ao hábito constante de seu discípulo ser apressado, ele sempre não gostou. Ele trouxe um copo de água e entregou a Xiao Li.
Liu Zixue então disse: Fale. O que é desta vez? Xiao Li respirou fundo. E apontando para o laptop, disse rapidamente: Professor Liu, o senhor acha que o que está escrito neste e-mail está correto? Liu Zixue é pesquisador no Instituto de Física da Academia de Ciências de Verão. Ele também é um especialista em teoria da matéria condensada e física nanométrica. É um acadêmico de ponta na área de materiais. Liu Zixue deu uma olhada no e-mail na tela. Ele olhou para o título do e-mail. Liu Zixue puxou o canto da boca. Pensou: que coisa é essa? Desenho do caça F-22. O conteúdo deste e-mail é tão falso que é ridículo. Ele ainda precisa discutir isso? Então ele não deve continuar seu trabalho de pesquisa? Liu Zixue falou com seriedade. Xiao Ji, daqui para frente, sobre e-mails dessa tecnologia, você não precisa mais me enviar para aprovação. Pode responder automaticamente a todos. Não precisa se preocupar com isso. Xiao Li não disse muito, mas ele abriu o arquivo diretamente. Professor, olhe com atenção. Os fórmulas e argumentos descritos aqui não são tão simples. Eu não entendo essas fórmulas de jeito nenhum. O senhor pode ver se está correto? Você realmente não consegue entender? Os olhos de Liu Zixue mostraram surpresa, olhando para a tela de repente. Análise da tecnologia de revestimento furtivo com nanotecnologia do F-22. Fórmula de síntese do revestimento furtivo do F-22. Demonstração do sistema de resina de material composto de fibra de carbono do F-22. Apenas o primeiro fórmula de dedução foi exibido. Quando os números começaram a aparecer, o rosto brincalhão de Liu Zixue de repente ficou sério. O tempo parecia ter parado pela metade. E quando os desenhos de design completos e o processo de demonstração foram apresentados, ele ficou ainda mais atordoado no momento. Este é o sistema de resina de material composto. Liu Zixue imediatamente respirou fundo. A luz em seus olhos se intensificou. Seu rosto ficou imediatamente vermelho. Nesse momento, Xiao Li perguntou ao lado: Professor, você acha que isso pode ser verdade? Eu não tenho certeza, mas eu também não vejo problema. O coração de Liu Zixue estava batendo forte. Sua voz estava um pouco trêmula. Como um acadêmico em nanofísica e matéria condensada, ele não tem razão para não perceber esta fórmula. O valor do conteúdo da análise dos materiais. Apenas com base neste primeiro documento, a autenticidade deste e-mail foi para ele elevada a um nível extremamente alto. Mesmo que isso não seja verdade, também possui um alto valor de pesquisa. Quando ele retornou ao índice e viu aquela infinidade de arquivos compactados, os arquivos que ele acabou de visualizar provavelmente não chegam a 1/1000 do que está aqui. Agora, vai imediatamente contatar o Instituto 611. Este e-mail precisa ser verificado novamente por eles. Liu Zixue impacientemente instruiu o assistente ao lado. Isso já ultrapassou suas capacidades. Se for necessário verificar se este e-mail é verdadeiro ou não, então, somente o Instituto 611 pode fazer isso. Neste momento, a milhas de distância de Yanjing, no Instituto 611, um velho de cabelo grisalho estava constantemente escrevendo no papel o esboço do projeto do caça furtivo de quinta geração J-21, justo quando Song Qin estava imerso em seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento. De repente, o assistente entrou apressadamente no escritório com o telefone na mão. Diretor Song. Uma mensagem urgente do professor Liu Zixue do Instituto de Ciências. Ao ouvir isso, Song Qin franziu a testa. Seu olhar revelava uma certa dúvida. O que ele poderia querer de mim? Com a cabeça cheia de perguntas, Song Qin pegou o telefone que o assistente estava segurando. Mas antes que ele pudesse perguntar, Liu Zixue do outro lado já falou apressadamente. Velho Song, você precisa olhar rapidamente os dados do caça que eu te enviei. Acelere! Veja se isso é realmente verdade. A voz de Liu Zixue, cheia de urgência, ecoava. Ao mesmo tempo, a máquina de fax criptografada ao lado da mesa. O som de tic-tac ressoava por todo o escritório. Várias folhas de papel eram impressas rapidamente, empilhando-as em uma pequena montanha. Song Qin pegou a folha de cima e começou a olhar. Ele deu uma olhada no título na parte superior. Desenhos técnicos do caça F-22. Olhando para este conteúdo, Song Qin estava completamente confuso. O velho Liu está brincando com o quê? Justo quando ele pensou que era uma brincadeira de um velho amigo. De repente, ele viu as fórmulas de cálculo e os resultados de validação abaixo. Num instante, Song Qin sentiu um frio, que subiu do pé até o topo da cabeça. Seu corpo todo ficou paralisado. Olhando para esses dados, seu coração estava em tumulto. Como isso é possível? O que está escrito aqui é tudo verdade. Pode-se dizer que todo o grande Xia. Não há muitas pessoas que possam entender mais do que ele os processos de fabricação de caças. Ele é responsável até mesmo pelo projeto do J-20. E sobre isso, seja em relação ao F. Análise da configuração aerodinâmica do F-22.
ou os métodos de síntese de materiais para aeronaves de quinta geração, etc. Aos olhos dele, não havia absolutamente nenhuma falha. Esses dados e validações de cálculo, sob qualquer ponto de vista, estavam perfeitamente alinhados com a realidade. O enigma que o atormentava no projeto J-20. Finalmente, neste momento, ele obteve uma resposta precisa. E, em muitos aspectos, isso lhe trouxe novas inspirações. O progresso do desenvolvimento do J-20 avançou um grande passo com sucesso. O que estava escrito apenas na primeira página era tão impressionante. E o documento que Liu Zixue enviou por fax, na verdade, tinha dezenas de páginas. Após ler a primeira página com um olhar atordoado, Song Qinmi pegou o telefone e perguntou ansiosamente: Velho Liu, de onde você conseguiu essas informações? Do outro lado da linha, a voz de Liu Zixue respondeu: As informações que te enviei são apenas uma pequena parte. Os documentos reais contêm todo o projeto técnico do F-22. O quê? Song Qinmi ficou mais uma vez perplexo. Quem teria essa capacidade? Neste momento, você ainda não percebeu a tempestade que sua própria mensagem gerou. Você já está pensando onde usar a próxima oportunidade de cópia. Afinal, a contagem de cópias só é atualizada uma vez por semana. Você definitivamente não pode desperdiçar à toa. Atualmente, o caça mais avançado do mundo é o F-22. Quanto aos outros, ou como o F-35 que ainda não entrou em serviço oficialmente, ou como o bombardeiro furtivo B-2 Spirit, que é praticamente inacessível. Enquanto você estava pensando, de repente, um aviso soou em sua mente. Host, sua mensagem enviada para o Instituto Chaco foi respondida. Você ficou um pouco surpreso. Eles entraram em contato com você tão rápido. Você achou que levaria pelo menos 1 ou 2 dias para verificar a autenticidade. No entanto, isso levou menos de 1 hora. Você realmente recebeu uma resposta. No momento em que você acabou de fazer login no e-mail, instantaneamente, um e-mail apareceu. Recebemos seus desenhos técnicos. O que você precisa que forneçamos? Por favor, entre em contato conosco assim que receber a resposta. E você, após pensar por um momento, respondeu: Esses dados técnicos, vocês ainda estão satisfeitos? Menos de 1 minuto depois, um novo e-mail foi atualizado. Estamos muito satisfeitos com esta tecnologia. Quanto você quer de recompensa por essa tecnologia? Além disso, podemos entrar em contato detalhadamente? É evidente que as pessoas lá estão sempre de olho. Afinal, esta é uma mensagem anônima e criptografada. O Instituto de Ciências de Verão não tem ideia de quem a enviou. Você percebeu o significado do e-mail do outro lado e respondeu diretamente: Vocês não precisam saber quem eu sou. Você pode me chamar de um cidadão comum e prestativo. Se necessário, eu deixarei um e-mail para informá-los. Do outro lado, no Instituto de Ciências de Verão, Liu Zixue balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Ele fechou silenciosamente o painel do e-mail. Ele deletou esses registros de e-mail. A prioridade no momento ainda é fazer uma verificação. Este documento técnico do caça F-22, será que realmente pode ser implementada? 2 dias depois, dentro do laboratório de túnel de vento do Instituto 611, um modelo de caça totalmente novo está sendo soprada pelo vento do túnel. Algumas pessoas observam os dados na tela do computador subindo e descendo. O coração está batendo forte. Qual é exatamente o valor dos dados? Song Qinmi murmurou para si mesmo. Isso é o que toda a equipe do projeto trabalhou arduamente. Levou 2 dias para conseguir montar isso com dificuldade. Porta-aviões reproduzido fielmente em escala 1:100, seja na configuração aerodinâmica ou nas críticas à aparência metálica. Tudo foi construído de acordo com os desenhos técnicos do e-mail. Essa tecnologia do caça F-22 é viável ou não? Depende deste experimento em túnel de vento. Sob olhares expectantes, os dados foram agrupados. Foram exibidos na tela do computador à frente. Quando viram os resultados dos dados, todo o laboratório do túnel de vento ficou em alvoroço. Alguns homens de aparência 50 e poucos anos estavam com o rosto ruborizado. Eles gritavam com uma emoção intensa: Velho Song, como você conseguiu desenvolver essa tecnologia? Isso foi em apenas alguns dias. Você já conseguiu desenvolver a segunda geração do revestimento furtivo. O RCS é de apenas 0,002. O caça F-22 dos Falcões deve estar só nesse nível, né? Isso é definitivamente o padrão de uma aeronave de quinta geração. Essas pessoas são todos membros do grupo de liderança do projeto J-20. O que esses números significam? Eles, naturalmente, sabem muito bem, seja em termos de potência sonora ou supercruise, e também em relação às capacidades furtivas. Este modelo de aeronave supera os dados de uma aeronave de quinta geração em todos os aspectos. Além disso, isso também significa que os desenhos técnicos do F-22 neste e-mail são autênticos.
Aqui, observando o fluxo de ar que já parou. Um membro da equipe de pesquisa ficou instantaneamente inquieto. De onde o velho Song conseguiu essa tecnologia? Foi o pessoal do Instituto de Pesquisa 749 que desenvolveu isso? Como é que não ouvimos nada sobre isso? Impossível. Eles até conseguiram desenvolver a Fortaleza Marinha 2.0. Contar com eles para desenvolver tecnologia de aeronaves de quinta geração deve ser um sonho. As pessoas ao lado também começaram a fazer uma série de perguntas. É bom lembrar que, alguns dias atrás, eles ainda estavam se preocupando com os desafios da configuração aerodinâmica do J-20. Hoje, não apenas resolvemos o desafio da configuração aerodinâmica, como também solucionamos o revestimento furtivo. Ao ouvir essas perguntas, Song Qin não deu explicações, mas, com um sorriso no rosto, disse que isso não era importante. Caros colegas, nosso caça de quinta geração está prestes a chegar. Imediatamente, uma onda de aplausos veio de alguns membros da equipe de pesquisa, ecoando por todo o laboratório. Após o experimento, Song Qin rapidamente pegou um carro em direção ao aeroporto, preparando-se para pegar um jato particular para ir a Yanqing o mais rápido possível. Às 2 da tarde, dentro do Instituto de Verão, um som apressado de passos entrou no escritório do diretor. O que aconteceu com o velho Liu que me fez voltar correndo? Um homem idoso com cabelo grisalho, com uma expressão de ansiedade no rosto. Este é Zhang Yuli, o diretor do Instituto de Baixa Tecnologia. Liu Zishui tinha um olhar que transparecia um pouco de cansaço. Esta questão é de extrema importância, diretor. É necessário que você volte para decidirmos. Zhang Yuli disse, um pouco irritado. Eu voltei tão rápido que nem consegui participar da conferência internacional. Agora você pode nos contar. Liu Zishui disse em um tom sério. Alguém nos enviou do Instituto de Ciências. Enviou um e-mail com os desenhos técnicos. Zhang Yuli estava cheio de perguntas. Que e-mail? Velho Liu, você precisa me dar uma explicação razoável. Um e-mail. Era realmente necessário me chamar de volta do exterior com urgência? Nesse momento, Song Qin, que veio da sede, também entrou. Ele disse em voz alta. Aquele e-mail do diretor Zhang contém o conjunto completo dos desenhos do caça F-22. Além disso, nosso Instituto de Pesquisa 611 já confirmou. A tecnologia descrita é totalmente correta e viável. Em seguida, Liu Zishui começou a explicar a história por trás disso. Depois de ouvir tudo isso, Zhang Yuli ficou completamente atordoado. Ao lado, Liu Zishui franziu a testa e perguntou. Diretor, o que devemos fazer a seguir? Você vai continuar em contato com aquela pessoa misteriosa? Zhang Yuli ajustou os óculos no rosto. Isso precisa ser discutido com os superiores. Esta não é uma decisão que podemos tomar facilmente. Após um momento de reflexão, Zhang Yuli pegou o telefone fixo vermelho em cima da mesa. Ele discou um número extremamente simples. Alguns minutos depois, a chamada foi atendida. Zhang Yuli fez a explicação mais simples sobre a situação. Após ouvir a descrição de Zhang Yuli, do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Parecia que uma discussão urgente estava acontecendo. Não se sabia quanto tempo havia passado. Uma voz forte e ressonante ecoou nos ouvidos de todos. A qualquer custo, é necessário garantir a segurança dele, independentemente do resultado. Não importa quais condições sejam atendidas. Após desligar o telefone, uma série de medidas foi imediatamente implementada. Em relação a isso, algumas pessoas não ficaram surpresas. Afinal, a contribuição dessa pessoa misteriosa é realmente significativa. Não é surpreendente ter alguns privilégios especiais. Zhang Yuli franziu a testa. Após pensar por um momento, disse: Velho Liu, continue enviando e-mails agora. Entre em contato com aquele misterioso. Neste momento, você está sentado no dormitório da universidade. Com um pensamento, você abriu o sistema. Hoje é segunda-feira. O novo número de cópias foi atualizado. Você está pensando no que copiar a seguir. De repente, um sinal sonoro surgiu no sistema em sua mente. Sua caixa de entrada recebeu um e-mail da Academia de Ciências de Verão. Por que a Academia de Ciências de Verão enviou um e-mail de repente? Será que houve alguma emergência? Você não hesitou. Imediatamente conectou-se ao backing do e-mail do sistema. Abriu este novo e-mail. Nossa equipe, ao receber os desenhos que você enviou. Verificação técnica aprovada repetidamente. Por favor, responda o mais rápido possível após receber o e-mail. Há assuntos importantes que precisam ser discutidos. Ao ver isso, suas sobrancelhas se moveram. Você rapidamente digitou uma linha de texto. Eu recebi o e-mail. Diga logo o que tem para dizer. Em breve, um novo e-mail foi enviado novamente. Seguindo sua sugestão, nossa comunicação futura será feita exclusivamente por um único canal. Seu nível de confidencialidade é de alto segredo. Seu codinome é Sol Nascente. Todos os fundos que você precisa serão alocados por um financiamento especial de alto nível.
Os e-mails que você enviar serão completamente arquivados após a leitura, e todos os vestígios serão totalmente eliminados. Se precisar, entre em contato conosco a qualquer momento. Nós forneceremos toda a ajuda que você precisar, seja quando for ou onde for. Ao terminar de ler o e-mail, você imediatamente ficou sem fôlego. Este nível de tratamento só pode ser descrito como aterrorizante. Mesmo que você já tivesse suspeitado que a dinastia Xia faria algo grandioso, você não esperava que fosse tão absurdo. Depois de um tempo, um sorriso surgiu em seu rosto. Parece que o item copiado desta vez pode ser baseado nas opiniões de lá. Veja que tipo de tecnologia eles precisam. Vendo que você não respondeu rapidamente à Academia de Ciências, eles parecem estar um pouco ansiosos. Eles enviaram outro e-mail. Aquele projeto do caça F-22 que foi enviado da última vez. Quanto será a recompensa? Nós faremos o pagamento da forma que você especificar. Você está satisfeito com os arranjos acima? Se houver qualquer outra opinião, eu continuarei a enviar feedback ao alto escalão. Estou muito satisfeito. Quanto à recompensa, vamos falar sobre isso na próxima vez que eu enviar algo. Deixe que eu diga quando entregar para vocês. Depois de responder, você fechou diretamente o painel do e-mail. E naquele momento, dentro do Instituto Xia, olhando para as palavras escritas no e-mail de resposta, todos imediatamente soltaram um suspiro de alívio. Liu Zixue disse, aliviado. O que ele quis dizer com essa recompensa na próxima vez? Zhang Yuli esfregou os olhos. Ele perguntou, um pouco incerto, para as duas pessoas ao lado. Embora já tivesse alguma ideia do que isso significava, ainda assim, não se atrevia a acreditar nele. Não seria que Liu Zixue queria interromper de forma abrupta? Será que ele ainda vai enviar outro tecnologia semelhante à do F-22? E depois nos fazer dar a recompensa juntos? Somente essa explicação pode explicar por que ele disse para esperar até a próxima vez para dar a recompensa. Não pode ser tão louco assim, pode? O que aconteceu com essa águia? Embora Zhang Yuli estivesse dizendo isso, no fundo, ele sente uma onda de dúvida. Na tarde do dia seguinte, você acaba de chegar ao laboratório de engenharia de materiais. O supervisor Rei de repente se aproximou de você e disse, Lu, estou aqui para te dar uma boa notícia. Devido ao seu excelente desempenho acadêmico, nós o recomendamos especialmente para entrar no Laboratório Nacional para realizar trabalhos de pesquisa. De repente, você ficou um pouco atordoado. Ser convidado para um laboratório de nível nacional. Isso não pode estar errado, certo? Se compararmos com a Daxia, isso é equivalente a alguns dos laboratórios mais importantes diretamente subordinados à academia. Os vários laboratórios mais importantes, seja em termos de financiamento ou capacidade de pesquisa, os laboratórios nacionais estão entre os melhores do mundo. Em um lugar com um status tão elevado, como é que um simples Daxia poderia entrar? Lu, seus resultados são tão impressionantes que todo o nosso laboratório de materiais da universidade, não há ninguém melhor que você para a escolha. Rei olha para você com um sorriso no rosto. No entanto, seus olhos ainda revelam um certo desprezo. É apenas uma isca lançada para reter talentos. E você sabe disso. Isso é claramente uma estratégia psicológica. Uma vez que você entre em um laboratório nacional, muitas pessoas podem, devido à diferença entre a Daxia e a Eagle, a diferença nas capacidades de pesquisa, considerando o futuro, escolher continuar na Eagle para fazer pesquisa. No entanto, você decidiu se juntar ao Laboratório Nacional. Afinal, está lá. Você poderá ter mais acesso a várias tecnologias de ponta. Mesmo a mais recente máquina de litografia EUV desenvolvida. Não é que não haja oportunidades de contato. Isso é bastante importante para o seu sistema de cópia. Pode-se dizer que é extremamente importante. Ao pensar nisso, você imediatamente sorri. Posso perguntar a qual laboratório estou me juntando? Laboratório Nacional LNL. Prepare-se e vá se apresentar em alguns dias. Rei deu uma palavra de encorajamento e virou-se para sair. Ao ouvir isso, você ficou imediatamente radiante de alegria. É preciso saber que o Laboratório LNL atua em diversas áreas da ciência. É uma das melhores instituições existentes. Além disso, é uma base importante para a pesquisa de armamentos dos Estados Unidos, responsável pelo desenvolvimento de muitas tecnologias de defesa. Ao mesmo tempo, dentro do Instituto de Pesquisa número 611 de Daxia, uma reunião secreta de emergência está em andamento. Song Qin olhou para todos e começou a falar. A informação que vou anunciar a seguir é de nível de segredo absoluto. Ao ouvir isso, a expressão de todos na sala mudou instantaneamente. O que isso significa? No fundo, essas pessoas da aviação experientes entendem melhor do que ninguém. Song Qin abriu uma apresentação em PPT. Várias linhas de dados foram listadas na tela acima. Recentemente, experimentamos um novo modelo de aeronave. Os dados obtidos são os seguintes. Olhando os dados exibidos na tela. E aquele modelo de aeronave incrivelmente familiar.
A expressão de todos na sala mudou. Como é que isso parece cada vez mais familiar para eles? Não é apenas o modelo de avião na imagem. Até mesmo esses dados lhes dão uma sensação de familiaridade. Pode-se dizer que este modelo de avião, além da aparência, que usou uma pintura em camuflagem, é semelhante ao F-22 em todos os outros aspectos. No entanto, essa pequena dúvida passou rapidamente pela mente de todos. Alguns dos líderes da equipe de pesquisa gritaram animadamente: "A tecnologia do velho Song é impressionante! O desempenho em todos os aspectos é realmente excelente. Podemos acelerar nosso progresso de pesquisa em pelo menos alguns meses. Eles não se importam de onde veio a tecnologia para imitar este modelo de avião. Desde que o desempenho do caça melhore, isso é o que importa." No entanto, alguns pesquisadores atentos notaram as falhas. Como é que o coeficiente de potência do velho Song é apenas 1.6? Isso, longe de proporcionar uma melhoria significativa ao motor, já seria bom se não atrapalhasse. É importante saber os valores-alvo definidos para o J-20. No entanto, o coeficiente de sustentação alcançou apenas 2. Atualmente, isso está muito aquém do esperado. Um coeficiente de sustentação tão baixo certamente levará a uma diminuição na capacidade de voo do caça. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram momentaneamente surpresos. Todos eles sabiam o quão grande era a influência do coeficiente de sustentação sobre o caça. Eles estavam todos extremamente cientes disso. Este é um dos dados mais importantes para um caça. Tem um grande impacto em todos os aspectos do voo. Portanto, estamos utilizando novos materiais. Song Kim clicou para a próxima página do PPT. Este material composto de fibra de carbono de alta resistência será utilizado para modificar a configuração do J-20. O coeficiente de sustentação será alcançado com sucesso em 2,2. Apenas viam o conjunto de dados exibido na tela grande do PPT. Originalmente, o modelo era semelhante ao F-22. Transformou-se em um esboço de design do J-20 totalmente novo. Não apenas utilizou uma configuração aerodinâmica de asas Canard, mas também os materiais utilizados nas asas Canard e outras partes foram destacados de forma especial. Todos olhavam para a resistência do novo material. A análise revelou expressões de choque para toda a equipe do projeto do motor e sistema de combustível. A maior preocupação interna era, além daquele motor turbofan que já estava ultrapassado, em segundo lugar, estavam os materiais compostos. As duas principais razões pelas quais o coeficiente de sustentação não aumentava antes. Agora, de repente, uma delas foi resolvida. Isso fez com que todos os pesquisadores presentes se sentissem como se estivessem em um sonho. No entanto, antes que eles pudessem se acalmar, Song Kim continuou a apresentar a próxima página do PPT. Uma série de dados apareceu na tela. Tecnologia de motor turbofan com vetorização de empuxo de alto empuxopeso. Empuxo militar máximo de 11,8 toneladas. Empuxo com pós-combustão de 15,9 toneladas. Relação empuxopeso de 9,2. Instantaneamente, a sala de conferências ficou em completo silêncio. Como algo assim pode ser desenvolvido? Eles não estão sonhando, certo? E ao olhar para esses dados, todos começaram a achar cada vez mais estranho, até se tornando cada vez mais familiar. Como os dados podem ser tão parecidos com os do motor do F-22? No entanto, essas surpresas e choques são apenas o começo. Tecnologia de revestimento furtivo com nanotecnologia. Tecnologia da plataforma de processamento central integrado do sistema de aviônica. Tecnologia de controle de voo da aviônica. Uma tecnologia após a outra aparecia na apresentação. Nesta situação, vários responsáveis pelos projetos não puderam deixar de pensar: será que o velho Song roubou os segredos do Eagle? Os dados de cada uma dessas tecnologias são considerados de nível mundial. O mais absurdo é que todas essas tecnologias estão alinhadas com o F-22. Song Kim olhou para todos. Com um sorriso no rosto, fez uma pergunta. Após terem essas novas tecnologias, vocês têm confiança de que poderão fazer o voo de teste em 6 meses? Ao ouvir essa frase, um dos responsáveis bateu na mesa e se levantou. O velho Song só precisa que essas tecnologias sejam apresentadas. Não fale em 6 meses. 3 meses são suficientes para construir a primeira máquina de verificação de dupla ação. De repente, o som de carga encheu toda a sala de conferências. Com o apoio dessas tecnologias extraordinárias, o progresso de pesquisa e desenvolvimento dele será acelerado drasticamente. Song Kim acenou com a cabeça. Bom, 3 meses é perfeito. Naquela época, o grande dia estará se aproximando rapidamente. Vamos tentar fazer algo grande para o mundo nesse momento. 2 dias depois, você entrou no Laboratório Nacional LLNL conforme combinado. Assim que entrou, uma voz um pouco envelhecida soou. Você é Lu? Eu sou o seu professor no Laboratório LLNL. Michael Assen. Vou te apresentar os diferentes departamentos do laboratório.
E também o nosso principal ambiente de experimentação. Assim foi te apresentando enquanto caminhava. Logo após terminar a explicação, Assim disse que era hora de sair e se virou para ir embora. E você saiu do laboratório com um sentimento de frustração, com a cabeça cheia de pensamentos sobre como se aproximar do círculo central. Sucesso na cópia de itens tecnológicos. Afinal, este é o laboratório de elite do país, e não um laboratório de engenharia de materiais de uma universidade. Pode te permitir acessar facilmente a área central. Você, um pesquisador externo que acabou de entrar, não pode de forma alguma ter acesso a esses itens tecnológicos de ponta. Mesmo observar de longe já é um problema. Sem contar que precisa tocar por 5 segundos. Pensando e repensando. Não consegui encontrar uma solução melhor. Só posso andar lentamente pelos corredores do laboratório. De repente, alguém ao seu lado chamou sua atenção. Uma garota estava mordendo os dedos, olhando fixamente o nome na placa da cafeteria. Ela piscava os olhos e apontava para o copo de café do meio, dizendo: "Olá, eu quero este mocha médio." "Desculpe, senhorita. Nosso café tem tamanhos médio, grande e extra grande. Este é um mocha grande. Eu quero o médio que está aqui." Ela disse com uma voz infantil. "Desculpe. Este é o copo grande. Este é o copo médio." O garçom educadamente aponta para o copo mais à esquerda. Indicar o caminho certo. Ouvindo a conversa estranha dos dois. Cara de interrogação. Caramba! Por que a Starbucks no exterior também faz isso? Vendo que essa garota estava prestes a desmoronar, você rapidamente foi até ela e assegurou: "Desculpe, trouxe para ela um grande mocha, com açúcar e leite." Pegou o café do garçom e entregou a ela. "Olá, Lucy. Eu sou Luzé. Nos encontramos há pouco no laboratório." Você estendeu a mão e disse sorrindo. Lucy só então se lembrou de quem você era. "Obrigada por me ajudar mais cedo. Eu sou como você. Sou orientada pelo professor Asen." Lucy tomou um gole de café. Franziu a testa. "Mas estudar sob o professor Asen não deve ser muito fácil, não é? Isso não é uma boa escolha para você. O professor Hassan está entre os últimos colocados de todo o LLNL. Seguir ele não traz nenhum futuro promissor." Você deu um sorriso amargo. "De fato, não estou nem falando de participar de algum projeto central. Mesmo querer ter um contato próximo com algumas tecnologias avançadas é muito difícil." Lucy fez beicinho. "Isso não é nada difícil. O Departamento de Defesa frequentemente envia vários equipamentos para que o laboratório passe por reformas e atualizações. Se você quiser ver algum equipamento militar, é só me dizer. Eu te levo até lá." Você olha para o rosto deslumbrante de Lucy. Sente que ela está brilhando agora. Isso não é uma bela garota. Isso é claramente a deusa da sorte. Continuou olhando para o elegante perfil de Lucy se afastando lentamente. Nesse momento, você finalmente volta a si. Realmente não esperava que seria tão simples. Apenas deveria ir visitar algum equipamento militar. Ou talvez perguntar sobre isso na Grande Xia. Neste momento, dentro da Academia de Ciências de Xia, em uma sala completamente isolada e protegida, de repente, soou um alerta com um som nítido e claro. Chegou um novo e-mail. Liu Zixue apressou-se, com sono. Durante este tempo, ele sempre morou no quarto ao lado. Alguns minutos depois, Zhang Yuli também chegou às pressas. O misterioso Liu enviou algum e-mail? Liu Zixue se afastou do assento e disse sem paciência: "Você acha que eu não quero ver? Eu também preciso ter permissão para acessar o e-mail." Só viu. Na tela estava sendo exibido um grande aviso. "Informações altamente confidenciais estão em jogo. Por favor, valide as informações para remover a permissão." Zhang Yuli imediatamente bateu na testa. "Veja como eu consegui esquecer disso. Culpem-me, culpem-me." Foi então que ele se lembrou de Liu Zixue. Sua permissão ainda não era suficiente para desbloquear completamente o backing do e-mail. Zhang Yuli sentou-se diretamente na cadeira. Digitou uma longa sequência de senhas. E validou múltiplas informações, como impressão digital e íris. Após a validação, a interface que estava bloqueada finalmente foi desbloqueada. Entrou diretamente no backing do e-mail. Os olhares dos dois estavam fixos na tela. Cliquei no topo. O e-mail mais recente que acabou de chegar. Vi que o título tinha uma linha em letras grandes. "Por favor, que tipo de tecnologia o Grande Verão ainda precisa?" Zhang Yuli perguntou um pouco incerto. "Velho Liu, o que você quer dizer com o que essa pessoa misteriosa disse? Ele conhece cada palavra aqui, mas, quando combinadas, soaram tão estranhas." Liu Zixue franziu a testa. "Que tipo de tecnologia precisamos?" Ele perguntou o que isso significa. "Será que está transmitindo alguma informação?" "Você tem muita razão." Zhang Yuli acenou com a cabeça. Em seguida, digitou uma linha de texto. E respondeu diretamente: "Por enquanto, ainda não sabemos. Que tipo de tecnologia é necessária?" Esta foi a resposta mais segura que ele conseguiu pensar.
E se algo inesperado acontecer com a pessoa misteriosa? Este e-mail foi uma provocação intencional de Eagle Crafts e outros. Qualquer ação precipitada pode causar um grande erro, e essa mensagem não apresentará nenhuma falha óbvia. Muito rápido, uma nova mensagem foi enviada como resposta. Por enquanto, não pensei em nada. Quando vocês escolherem a tecnologia desejada, por favor, entre em contato comigo. Seria melhor se já tivesse aqui com o Eagle Crafts. Estou em um lugar seguro. Por favor, decidam rapidamente a tecnologia necessária nos próximos dias. Não atrasem, por favor. Observando esse trecho, os dois estavam com expressões atordoadas. O que ele quer dizer com nos deixar escolher a tecnologia desejada? Zhang Yuli apontou para a tela com uma expressão de incredulidade. Ele pode conseguir qualquer tecnologia que quisermos? A expressão no rosto de Liu Zixue era bastante interessante. Seus olhos estavam prestes a saltar para fora. E ainda por cima escolher a tecnologia desejada à vontade. O que ele pensa que é o Eagle Crafts? Um mercado de verduras? Isso é realmente absurdo. Liu Zixue comentou sarcasticamente. Eu pensei originalmente que enviar o projeto do caça F-22 anteriormente já foi absurdo o suficiente. Não esperava que isso fosse apenas o começo. Agora eles até estão permitindo que escolham a tecnologia. Sem opções, Zhang Yuli só pôde pegar o telefone vermelho. Informar ao nível mais alto. Depois de um bom tempo, uma breve ligação foi concluída. Zhang Yuli desligou o telefone que estava em suas mãos. Ele massageou a testa, sentindo uma leve dor de cabeça. O pessoal de cima nos deixou decidir por conta própria. Como você quer que eu diga isso? A grande Xia precisa de muitas tecnologias. Não é tão fácil decidir assim. Os dois pensaram por um bom tempo e finalmente decidiram. Já que não há exigências claras de cima. Então, nós da Academia de Ciências de Xia também não vamos especificar tecnologias. O que esse misterioso indivíduo oferecer, nós aceitaremos. Não importa qual tecnologia conseguimos obter. O importante é que o misterioso indivíduo deve garantir a segurança. Dentro do refeitório do laboratório LLNL, você e Lucy estão se deliciando com a comida. Justo depois de vocês comerem e beberem bem. Lucy perguntou com indiferença. Lucy, o que você quer ver em termos de armas de alta tecnologia? Nos próximos dias, o Ministério da Defesa trará um lote de equipamentos militares para realizar atualizações e manutenção preliminares no laboratório. Na hora eu posso te levar. Dizem que há um bombardeiro B-2. Eu acho que você deve estar interessado. Eu estava um pouco emocionado. Tem um B-2 bombardeiro. Então eu estou muito interessado. Este é o único bombardeiro estratégico stealth do mundo atualmente. Pudesse descrevê-lo como o bombardeiro mais poderoso atualmente. Diante de equipamentos de armas de ponta como este, que homem poderia dizer não estou interessado? Quem diria isso não deve ser o Wei Zhongxian vivo. Muito obrigado, Lucy. Este é meu agradecimento sincero. Sem um guia como você, eu acho que seria muito difícil acessar essa tecnologia de ponta. De nada, considere isso como um agradecimento por você me convidar para o jantar. Nos vemos amanhã no laboratório. Lucy acenou com a mão e foi embora. Por que ainda não houve resposta lá às 9 da manhã do dia seguinte? Você franziu a testa, então mande um e-mail mais tarde. Aproveite e diga a eles essa boa notícia. Do outro lado, o Instituto Chaco ainda é. Dentro daquela sala secreta. De repente, um som de alerta alto soou. Alguns minutos depois, passos apressados vieram do lado de fora da porta. Um novo e-mail enviado pelo diretor há 3 minutos. Zhang Yuli acenou com a cabeça e prosseguiu diretamente. Várias instruções de verificação para remover permissões. Após desbloquear rapidamente, uma nova mensagem apareceu no backing do e-mail. Posso perguntar se vocês decidiram que tecnologia precisam? Zhang Yuli respondeu de acordo com o plano discutido anteriormente. Estamos abertos a qualquer tecnologia. Por favor, preste atenção à sua segurança. Se necessário, você pode desistir da tecnologia ou pedir apoio a qualquer momento. E você aí do outro lado? Essa resposta não me pareceu tão estranha. Com seu conhecimento sobre a grande Xia, também não seria possível fazer um pedido específico. Em seguida, você enviou outro e-mail. Posso perguntar se vocês estão interessados no B-2 bombardeiro? Olhando para esta linha de texto, a sala da Academia de Ciências caiu em um longo silêncio. Bombardeiro B-2. O bombardeiro estratégico mais poderoso do mundo atualmente. Que país no mundo não se interessa por isso? Zhang Yuli respondeu de forma decisiva. Estamos muito interessados nesta tecnologia. A oportunidade de obter um bombardeiro B-2 está diante de nós. Se Zhang Yuli hesitasse por um segundo, seria um pecado e uma profanação. Logo, o e-mail de resposta do misterioso chegou. Por favor, aguardem boas notícias. Esperem até lá. Aproveitem para acertar o pagamento da última vez. Ao olhar para esta mensagem, Liu Zixue imediatamente ficou incrédulo. O velho Zhang, esse misterioso, não teria cometido um erro?
Ele confundiu o bombardeiro B-1 com o B-2? Zhang Yuli olhou com intensidade. Não acho que ele cometeria esse tipo de erro. Após pensar por um momento, ele digitou mais uma linha. Por favor, tenham muito cuidado. Mesmo que não consigam obter a tecnologia, nós também lhe daremos uma certa recompensa. Liu Zixue, ao lado, balançou a cabeça. Esse bombardeiro B-2 é realmente muito bom, mas temo que seja difícil de fabricar. É realmente muito caro. É bom saber que o B-2, bombardeiro estratégico, cada um custa 2,4 bilhões de dólares. Isso chega a quase 18 bilhões de yuans. Como podemos arcar com isso? Zhang Yuli balançou a cabeça e conjecturou. O principal é que os custos de pesquisa e desenvolvimento são altos. Na verdade, o custo de cada unidade deve estar em torno de 800 milhões de dólares. E já se passaram tantos anos. Os custos devem ainda poder cair mais. Em 2 dias, você entrará no Laboratório Nacional LLNL. Você e Lucy estavam desfrutando de alguns petiscos. Lucy engoliu um pastel de nata de uma só vez. Como se tivesse se lembrado de algo, disse. O último lote de equipamentos do Ministério da Defesa já foi trazido de volta para manutenção e atualização. Ao ouvir isso, seu olhar revelou surpresa. Tão rápido assim? Você estava planejando esperar até segunda-feira para aumentar o número de cópias mais uma vez, para aproveitar esta oportunidade. Copiar diretamente para 2 itens de alta tecnologia. Lucy acenou com a cabeça. Este equipamento é exatamente para hoje. Nós vamos lá hoje à tarde às 2 horas. Às 2 horas da tarde é o horário de trabalho do laboratório. Você chegou pontualmente na entrada do laboratório. Lucy te guiou apressadamente à frente. Eu vou te levar ao centro de manutenção e gestão. Os equipamentos de armas estão temporariamente ali. No caminho, passamos por 2 rodadas de verificação de criptografia de informações, levando 20 minutos. Finalmente, os 2 chegaram ao destino. Lucy sorriu levemente, como se percebesse sua dúvida. Aqui é apenas a área de armazenamento de equipamentos de armas. A verdadeira área de atualização de experimentos de manutenção está em outro lugar. Dentro da fábrica à sua frente, estão dispostos uma infinidade de itens. Desde aviões e canhões até armas de fogo comuns. Estão organizados de forma ordenada. Você nem sabe para onde olhar. Qual escolher, afinal? Você anda e para. Parece que precisamos apreciar bem cada equipamento. Afinal, só temos uma chance de copiar. Precisamos escolher com cuidado. Depois de um tempo, vi que você ainda estava rodando em círculos. Lucy parecia preocupada que você não estava entendendo, então explicou. Qual equipamento de alta tecnologia você gostaria de ver? Alguns equipamentos não permitem que você entre para olhar de perto, como o F-22, por exemplo. Os sistemas de aviação e controle de fogo internos são confidenciais. Mesmo ela não tem permissão para entrar e verificar de perto. Mas você apenas balançou a cabeça. Eu ainda não decidi. Você não disse que havia um bombardeiro B-2? Como eu nunca percebi isso? Lucy se aproximou de você e disse com um tom de desculpas. Desculpe. Lucy, aquele bombardeiro B-2 parece que foi cumprir uma missão de emergência. A tarefa de manutenção e atualização foi cancelada. Será adiada até que a missão seja concluída. Você sorriu. Não tem problema, já estou satisfeito por estar aqui. Você olhou ao redor e não encontrou nada especialmente valioso. Justo nesse momento, de repente, uma enorme criatura à distância chamou sua atenção. Seguindo seu olhar, você olhou para lá. Os lindos olhos de Lucy revelaram um toque de surpresa. Não esperava que você estivesse interessado nessa alta tecnologia. Ela achava que você preferiria tanques ou aviões de combate. Afinal, quantos homens não gostam? No fim, Lucy não esperava que você escolheria uma opção que ela nunca imaginou. Uma opção que ela não conseguiu adivinhar. Você olhou para longe com muita surpresa. Sem perceber, você se aproximou dele. Este não é um avião de passageiros Boeing 777? Um avião comercial. Como ele poderia estar no laboratório LNL? Lucy inclinou a cabeça e pensou cuidadosamente por um momento. Parece que foi trazido pela Boeing, para que nosso laboratório ajudasse a realizar uma rodada de testes de validação. Você está interessado neste avião 777? Você acenou com a cabeça seriamente. Você pensou cuidadosamente por um momento. O nível tecnológico deste grande avião comercial não deve ser muito inferior ao caça F-22. Afinal, a dificuldade de pesquisa e fabricação dele não é de forma alguma inferior a armas estratégicas. Em certos aspectos, pode-se dizer que é até mais difícil do que um grande avião comercial. Essa tecnologia não só tem um nível tecnológico alto, como também pode ter um grande impacto para a Daxia. Afinal, o Boeing 777 é considerado um dos mais avançados entre todos os aviões comerciais. É o mais avançado e econômico e prático. A Daxia pode não só obter muita experiência com isso,
mas também acelerar significativamente a velocidade de desenvolvimento de seus aviões de transporte estratégicos, e ainda colher grandes lucros dos aviões comerciais. É simplesmente um 2 em 1. Uma vitória total. Os dois se aproximaram lentamente do Boeing 777. Lucy tirou uma garrafa de leite de algum lugar e começou a beber. Lucy, você quer entrar e dar uma olhada? Não, eu só preciso ficar aqui fora e ter um contato mais próximo. Você não veio para admirar este 777 desta vez. Colocou a mão suavemente ao lado da asa. Você contava silenciosamente 5 números em sua mente. Num instante, uma cortina de luz apareceu diante de você, visível apenas para você. Para o item tecnológico atual, Boeing 777, escolha se deseja copiar. Um sorriso surgiu em seu rosto. Dominou a tecnologia de fabricação do Boeing 777, um grande avião. Para a grande Xia, isso seria como ter um caixa eletrônico. Cópia bem-sucedida. O objeto Boeing 777 foi armazenado. Tecnologia da série de modelos Boeing 777. Cópia dos desenhos de design e fabricação bem-sucedida. Não há mais necessidade de ficar aqui. Você acenou para Lucy. Está muito quente. Vamos voltar. Venha da próxima vez. Lucy olhou rapidamente para o relógio. Desta vez te decepcionou. Da próxima vez que o bombardeiro B-2 vier, eu te chamo. Ela ainda achava que você não tinha visto o bombardeiro B-2. Por isso você deu uma olhada apressada e achou sem graça. Você acenou com a mão. Não se preocupe, eu só estou um pouco com insolação. Quero voltar e descansar um pouco. Na próxima semana, voltaremos aqui. Eu também quero ver outras coisas. Este centro de manutenção é um verdadeiro tesouro. Dentro, há todo tipo de equipamento de alta tecnologia. Se na próxima semana ainda não encontrarmos alvos de cópia que são muito valiosos, então, vamos vir aqui e copiar uma vez. Ao voltar para o dormitório, você se sentou quieto na cadeira por um momento. Deu uma olhada no painel do sistema exibido na tela. Observando esses equipamentos na barra de itens do espaço do sistema, você tocou o queixo. Mais um Boeing 777 chegou. Que tal, quando você voltar para o seu país, vender diretamente a um preço baixo para lá? Você secretamente fará essa grande doação sem que ninguém perceba. É praticamente impossível que alguém descubra, considerando que você copia um item de alta tecnologia por semana. Ao final deste semestre, você poderá ter copiado cerca de 10 itens. Manter tudo no espaço do sistema não é uma solução, desde que você esconda bem sua identidade ao transferir para lá. Explicar isso é um grande problema. Depois de pensar por um bom tempo, você simplesmente decidiu não pensar mais. Por que explicar? De qualquer forma, a grande Xia não pode simplesmente recusar, mesmo que venha caindo do céu. A grande Xia ainda pode dizer que não aceita. Agora, vamos primeiro entrar em contato com a Academia de Ciências de Xia. A Academia de Ciências de Yanqing de Xia às 8 da manhã. 1 e-mail soou. Zhang Yuli estava sentado na cadeira, repetindo rapidamente os vários métodos de verificação anteriores. Liu Zixue ao lado olhava intensamente. Será que o velho Zhang conseguiu a tecnologia? Zhang Yuli balançou a cabeça, com um olhar sério. Ainda não está claro, vamos primeiro ver o conteúdo do e-mail. Sob o olhar dos dois, o e-mail apareceu. Desculpe, desta vez não conseguimos a tecnologia do bombardeiro B-2. Apenas conseguimos uma tecnologia mais comum. Vocês têm interesse? Liu Zixue olhou para aquela linha de texto e franziu a testa. Que tecnologia será essa? Zhang Yuli continuou digitando a resposta. Embora não soubesse que tecnologia era, mas tinha uma sensação vaga de que isso lhe daria uma grande surpresa. Parece que não os fez esperar muito. O sistema de e-mail recebeu uma nova mensagem. Desenhos técnicos da série 777 de aviões comerciais da Boeing. Observando a mensagem à sua frente, os olhos dos dois quase saltaram das órbitas. A adrenalina começou a disparar em seus corpos. Seus corpos tremiam involuntariamente. Liu Zixue sentia sua cabeça zumbindo. O conjunto completo de tecnologia do modelo 777 da Boeing. Você chama isso de tecnologia comum? Zhang Yuli respirou fundo, lentamente acalmando seu coração agitado. Isso é o Boeing 777, o verdadeiro rei dos grandes aviões comerciais. Liu Zixue murmurou para si mesmo. Qual é exatamente o seu papel na Eagle Crafts? Ele consegue até mesmo esse tipo de tecnologia. Isso é a linha de vida da Boeing e até mesmo da Eagle Crafts. Todo ano, pode gerar centenas de bilhões de dólares em valor, mesmo em termos de dificuldade de obtenção. Não é muito mais simples do que a tecnologia do F-22. Que tipo de identidade ele realmente tem, para chegar a um ponto tão absurdo? Enquanto os dois ainda estavam em estado de atordoamento, você continua enviando um e-mail para a Academia Chaco. Posso perguntar se vocês estão satisfeitos com essa tecnologia? Estamos muito satisfeitos com essa tecnologia.
Zhang Yuli não hesitou nem um pouco. Ele digitou diretamente essa frase. O sorriso nos lábios de Zhang Yuli não conseguia ser escondido de jeito nenhum. No campo da aviação comercial. Mas é um mercado com um futuro vasto. Justo quando os dois estavam conversando sobre o futuro, um sinal sonoro urgente soou. Finalmente você respondeu o e-mail. Já que você está satisfeito com a tecnologia, podemos discutir o pagamento por tecnologia dessas 2 vezes. Quanto a Academia Chinesa de Ciências avalia esses 2 serviços tecnológicos? Zhang Yuli continuou a responder. Posso perguntar quanto você precisa de pagamento? Independentemente da forma de pagamento que você precisar, desde que esteja dentro das nossas possibilidades, estaremos dispostos a cooperar incondicionalmente. O pagamento por tecnologia das 2 vezes deve totalizar $1 bilhão. Zhang Yuli olhou para essa quantia enorme e concordou rapidamente sem piscar. Isso não é caro. Ele até achou que era barato demais. O pagamento de $1 bilhão pode ser creditado hoje. A Daxia fará o pagamento usando qualquer método de pagamento que você especificar. Zhang Yuli fixou os olhos na tela, mas não sabia qual método de pagamento esse misterioso indivíduo escolheria. Independentemente do método utilizado, ele queria garantir que esse pagamento chegasse em segurança ao Eagle Craftsman. Nenhuma delas é uma tarefa fácil. Não é que eu tenha medo de perder algo no meio do caminho. É que, se esse dinheiro for descoberto, haverá risco de vazamento de informações. A situação do misterioso é bastante desfavorável. É necessário se preparar muito bem. No entanto, enquanto os dois pensavam em como fazer o pagamento, de repente, o som de notificação de e-mail ecoou pela sala. Não é necessário fazer transferências para pagar esses serviços. Eu espero que vocês façam isso através do método de construção de escolas. Gastar $1 bilhão inteiramente nessa área. Liu Zixu estava com a cara cheia de interrogações. O pagamento será substituído pela construção de escolas. Existe realmente essa maneira peculiar de fazer isso? Octopus Lee também se engasgou e tossiu algumas vezes. $1 bilhão americanos, mesmo que seja para construir uma universidade. É possível construir várias delas diretamente. Com essa dúvida, ele imediatamente respondeu. Posso perguntar como você precisa construir a escola? Qual é a escala e onde será? O misterioso também respondeu o e-mail rapidamente. Decidimos usar $1 bilhão como pagamento por tecnologia. Construir 3.000 escolas. O endereço abrange todas as áreas rurais da província noroeste de Daxia. Dormitório experimental do LLN Eagle. Após enviar esta mensagem, você desligou diretamente o projetor de luz. Neste momento, dentro da Academia de Ciências de Daxia, olhando para o e-mail na tela, os dois não responderam por um longo tempo, com os olhos vazios e perdidos. Depois de alguns minutos, Zhang Yuli finalmente despertou como se estivesse em um sonho, duvidando se havia visto algo errado. O pagamento de $1 bilhão. Todo o dinheiro será usado para construir escolas na província noroeste. Que grande audácia é essa? Liu Zixu olhou para Zhang Yuli e fez uma pergunta. Por que a província noroeste? E não em outros lugares? Ou em toda a extensão de Daxia? Será que esse misterioso indivíduo é da província noroeste? Velha canção marca registrada velho Zhang. Precisamos investigar isso em detalhes? Ao ouvir isso, Zhang Yuli acenou decisivamente com a mão. Não precisamos investigar nada. De onde ele é? Qual é o mal que isso nos traz? Ele usou esse pagamento de $1 bilhão para construir escolas na Daxia. Qual é o mal que isso traz para Daxia? Não há necessidade de fazer uma investigação desnecessária. Liu Zixu bateu na testa, parecendo frustrado. Fui eu que fui abrupto. Não importa de onde ele é ou qual é sua identidade. Desde que entendamos que ele é benéfico para Daxia, isso é suficiente. Zhang Yuli tinha um olhar brilhante e perspicaz. Há uma questão ainda mais crucial. Na verdade, precisamos investigar isso. Zhang Yuli olhou fixamente para o conteúdo do e-mail na tela. Você percebeu? O misterioso que falou antes estava se referindo a nós. Isso não significa que Liu Zixu ainda não teve tempo de expressar sua suposição. Zhang Yuli decidiu rapidamente. Esse misterioso definitivamente não é apenas um. Eles podem até ser uma organização. Por isso sempre se referem a nós como nós. Liu Zixu respirou fundo. Então, isso significa que a pessoa que entrou em contato com vocês pode não ser um daxiano. Quanto mais ele pensava, mais achava que era assim. Zhang Yuli parecia ter se lembrado de algo. Ah, certo. Liu. Vá perguntar ao pessoal do exército quem está em Yanqing. Aviseu para vir rápido. Meia hora depois. Do lado de fora do escritório do diretor da Academia de Ciências de Xia, um convidado estava se apressando para chegar. Shu Qianhe empurrou a porta com uma expressão de dúvida. Diretor Zhang, você me chamou para algo? Liu, você também está aqui. Ele estava muito familiarizado com essas duas pessoas. Ele costumava vê-los com frequência quando trabalhava em Yanqing. Zhang Yuli também não perdeu tempo.
Ele foi direto ao ponto. Após uma decisão de alto nível. Agora, vamos suspender toda a colaboração com a CFM. Precisamos desenvolver 100% nacional. A grande aeronave C919. Este projeto deve começar a colaboração formal em 2 meses. Xu Qianren franziu a testa e expressou sua preocupação. Fazer uma mudança tão grande agora. É como se todo o esforço do último ano e meio fosse em vão. Zhang Yuli o encarou. Eu sei da sua preocupação. Dito isso, ele tirou uma grande pilha de desenhos que acabará de imprimir. Dê uma olhada nestes primeiro. Ele pegou as primeiras folhas do topo. Assim que viu, Xu Qianren ficou paralisado no lugar. Nesse momento, Xu Qianren deu uma olhada rápida. Imediatamente, ele respirou fundo. Estes são os desenhos de um avião comercial de grande porte. Embora ele não estivesse em um cargo de pesquisa. Mas como ele poderia não entender o valor dessas tecnologias? Xu Qianren estava tão emocionado que suas mãos tremiam levemente. Vou voltar imediatamente para avisar as pessoas da CFM. Ter essa tecnologia. Quem ainda estaria disposto a servir esses estrangeiros? Todos podem se afastar. Cidade Mágica. Na sala de reuniões do gerente-geral da Comac, Xu Qianren acabou de voltar e convocou uma reunião. Um pouco depois das 4 da tarde, o representante do escritório da CFM na Daxia chegou lentamente. Liz Mudend levantou um sorriso educado que parecia um sorriso, mas não era. Xu, posso perguntar se este é o contrato? Há algo que precise ser adicionado? É necessário acelerar o desenvolvimento do motor LIPS. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Se você está nos procurando por causa desse problema, então, peço desculpas. O progresso atual de pesquisa e desenvolvimento já está no limite. O que ele quer dizer, nas entrelinhas, é que, se esta conversa é sobre acelerar o progresso de PD, então isso está fora de questão. Claro que há outro significado. E isso significa mais dinheiro. Sr. Moden, você está enganado. A colaboração que estabelecemos anteriormente pode ser cancelada agora. Ao ouvir isso, Moden ficou perplexo. O que você está dizendo é que vocês querem cancelar a colaboração? Moden não podia acreditar e arregalou os olhos. Ele originalmente pensou que isso era apenas uma negociação com a Daxia. Como poderia imaginar que Xu Qianren anunciaria diretamente o cancelamento da colaboração? Xu Qianren ainda estava com uma expressão impassível. Desta vez, nós, da Daxia, vamos desenvolver de forma independente um sistema de motor de propulsão integrado. Construir 100 aviões comerciais nacionais. A Comac vai desenvolver seu próprio sistema de motor. Charles Moden estava com o rosto cheio de perguntas. A dificuldade aqui não é tão simples quanto vocês imaginam. Eu acho que você pode reconsiderar as condições de cooperação. No tom dele havia não apenas choque, mas também uma forte dose de sarcasmo e dúvida. Faltou apenas dizer uma frase. Com que base vocês, da Comac, acham que podem construir de forma independente 100 aviões civis domésticos? É bom lembrar que os aviões dos gigantes globais da aviação têm motores que vêm da General Electric ou da Pratt Whitney, essas duas empresas. Isso não é algo com que vocês da CFM precisem se preocupar. Moden estreitou os olhos e olhou para Xu Qianren. Então eu vou esperar o dia em que vocês da Comac conseguirem realizar o voo de teste do C919. Espero que não demore muito. Depois de falar, ele simplesmente bateu a porta e saiu. Então vamos ver. Xu Qianren observou as costas que se afastavam. Assim que a Comac resolver o problema dos super grandes, o dilema dos aviões comerciais. Outros aviões comerciais de pequeno e médio porte ainda não são tão fáceis de lidar. Naquela hora, não só as empresas de motores como a CFM, até mesmo a Boeing. A cota de mercado da Airbus vai sofrer grandes perdas, com a vantagem de preço absoluto da Daxia. Ele acredita que a grande maioria das companhias aéreas tem resistência zero. Vamos ver se eles ainda conseguem se manter firmes. Algumas horas depois, no dormitório dos funcionários do laboratório LNL do outro lado do oceano, você terminou de se arrumar, secando as gotas de água que escorriam pelo rosto. Um sorriso surgiu nos cantos dos lábios. Finalmente, chegou a segunda-feira favorita. O número de cópias foi atualizado. Você franziu a testa, pensando constantemente na melhor solução. Primeiro, vamos até o centro de manutenção. Ver o que há de interessante para copiar. Você olhou para o relógio e eram exatamente 8 horas da manhã. Vamos primeiro ao refeitório tomar um café da manhã. Precisamos chamar a Lucy. Comer fora é tão caro. Depois de comer e beber, Lucy tomou alguns goles de suco e perguntou. Você está livre mais tarde? Eu planejo ir ao centro de manutenção esta tarde. Venha me ajudar também. Você se alegra instantaneamente por dentro, mas seu rosto permanece impassível. Enquanto você tomava café da manhã, você ainda estava pensando em qual desculpa usar para que a Lucy te levasse até lá. No entanto, não esperava. A Lucy, surpreendentemente, se ofereceu para ir ao centro de manutenção.
Na hora eu vou te procurar. A Lucy caminha com passos leves, indo em direção à saída do refeitório, perto do final da tarde no laboratório LLNL, Centro de Manutenção de Armamentos. Ainda é este grande galpão cheio de vários. Grande fábrica de equipamentos bélicos. A Lucy disse sorrindo, caminhando em direção à área interna na frente do centro de manutenção. Aquela é a verdadeira área central de manutenção e atualização. Observando a figura esbelta da Lucy se afastar gradualmente, olhando ao redor para vários itens tecnológicos. A oportunidade chegou. O que devo escolher para replicar desta vez? Seu pedido é apenas um. Isso significa que quanto maior a recompensa de pontos de conquista, melhor. Tecnologias de armamentos comuns também não servem, como os caças F-22 e Boeing 777 que foram copiados antes. Após a tecnologia ser submetida à DAXIA, a coordenação e alocação de pessoal terão que trabalhar por um tempo. E, de qualquer forma, é preciso dar um tempo de respiro para os outros. E isso não pode ser apressado. O caça F-15 não deve ter pontos de conquista muito baixos. Tanque de combate principal Mi-2. 4.000 pontos de conquista. Não, isso é muito baixo. Bombardeiro B-1B. 6.000 pontos. Esta é uma opção alternativa. Você está circulando pelo armazém, escolhendo e selecionando. No final, você ficou rodando por cerca de 10 minutos. E não encontrou nada adequado. De repente, você se virou ao lado do seu velho amigo. É justamente a face familiar do caça F-22. Faz você querer ver como você se desenvolveu recentemente. Repetir a cópia diminuirá os pontos de conquista, mas não se sabe quantos pontos o F-22 ainda pode oferecer. Com essa dúvida, você colocou a mão sobre ele, como um item de alta tecnologia copiado pela primeira vez. Você se lembra claramente de ter 10.000 pontos de conquista. O item tecnológico atual é do tipo F-22. Já foi repetido. Valor de 7.500 pontos de conquista. Este item não irá mais recompensar com desenhos tecnológicos. Por favor, escolha se deseja prosseguir com a cópia. 7.500 pontos. Repetir a cópia só diminui 25% da recompensa? Isso pode ser uma boa notícia para você. Afinal, a cópia pode ser feita uma vez por semana, o que dá um total de 52 vezes por ano. Repetir a cópia de itens de alta tecnologia é uma questão inevitável. Caso contrário, onde encontrar tantos itens de alta tecnologia que valham a pena copiar? O canto da sua boca se curvou levemente enquanto você pensava em silêncio. É para realizar a cópia. O item tecnológico atual é do tipo F-22. Cópia bem-sucedida. Recompensa de 7.500 pontos de conquista. O modelo F-22 já foi armazenado no inventário. Total de 16.000 pontos de conquista. Nesse momento, Lucy também saiu. Você sorri levemente. Então vamos direto para casa. Já são mais de 7 horas. Tudo bem, Lucy acenou com a cabeça. Às 9 da noite, você voltou para o dormitório. O sistema está realizando o sorteio azul. Você murmura silenciosamente em sua mente. Foram consumidos 10.000 pontos de conquista. Parabéns, anfitrião. Você ganhou um drone de pequeno porte com sensoriamento remoto. Conjunto completo da tecnologia de chip de controle de voo com asas suspensas. Você franziu a testa. Como pode ser essa tecnologia? Para que isso serve? Essa coisa é realmente avançada, se for considerar. O problema é a tecnologia de rotor de controle de voo do drone de pequeno porte. Daqui a 1 ou 2 anos, a grande Chia também poderá desenvolver isso diretamente. De repente, uma ideia passou pela sua cabeça. Essa tecnologia não é sem utilidade. Pode ser entregue antecipadamente para ser desenvolvido lá, com a capacidade de pesquisa e desenvolvimento do Instituto de Ciências da Chia. Isso pode ser resolvido rapidamente. Naquela época, também pode causar um pouco mais de confusão para os águias. Na manhã seguinte, enquanto você estava tomando café da manhã, de repente, um som frio de notificação ecoou em sua mente. Anfitrião, sua caixa de entrada recebeu uma nova mensagem. Seguimos suas recomendações. Começamos a construção de um total de 1.000 escolas de ensino fundamental, médio e superior. O prazo estimado para a conclusão e aceitação de todas é de cerca de 9 meses. Estamos muito satisfeitos. A grande Chia oferece este valioso pagamento por tecnologia. Você sorri. Digitou esta linha para responder. Parece que a Academia de Ciências de Chia está preocupada. Em menos de alguns segundos, enviaram uma nova resposta. Temos uma questão relativamente importante. Gostaríamos de consultar. Posso perguntar se você pertence a uma organização? Organização misteriosa. A grande Chia realmente pensou de forma tão astuta. Você sorri elegantemente. Você originalmente só queria que a grande Chia ficasse confusa. Você é uma pessoa ou um grupo? Mas não pensou que a grande Chia acharia que você era um organização misteriosa escondida sob a águia. Você responde a este e-mail de forma decisiva. Sim, eu venho de uma organização misteriosa.
chamada Guardiões da Grande Muralha. Naquele quarto extremamente discreto da Academia de Ciências de Xia, olhando o conteúdo deste e-mail à sua frente, os dois ficaram instantaneamente atordoados. Liu Zixue com uma expressão de incredulidade. Guardiões da Grande Muralha. Isso significa que é o nosso escudo, a Grande Xia? Zhang Yuli também ficou chocado com o nome dessa organização. E ficou impressionado. O nome dessa organização é Guardiões da Grande Muralha. Isso não significa que eles estão profundamente atrás das linhas inimigas dos Falcões? Sempre atuando como a primeira e a última linha de defesa da Grande Xia. As sobrancelhas de Liu Zixue estavam quase se unindo. Que tipo de organização é essa? Que poderia ter esse nome? Há quanto tempo eles existem? E por que apareceram do lado dos Falcões? Eu sinto que essa organização existe há, pelo menos várias décadas. Zhang Yuli franziu a testa e começou a analisar gradualmente. Agora, toda a Grande Muralha está localizada nas proximidades da Grande Xia. Se eles existem há algumas décadas, eles definitivamente não poderiam usar a Grande Muralha como nome da organização, porque se até a Grande Muralha cair, isso quase significa que a Grande Xia está prestes a entrar em uma guerra de aniquilação, a menos que essa organização misteriosa exista há muito mais tempo. Liu Zixue ficou animado. Isso já está no ar. Esta misteriosa organização desde a sua fundação sempre esteve escondida em lugares como Yinjian, acumulando poder silenciosamente. Até que agora, sente que o momento é propício. Foi então que decidiu arriscar e entregar esses dados importantes a Daxia. Do outro lado, você observa que o e-mail não recebe nenhuma resposta. Parece que essa notícia deixou a Academia de Ciências de Daxia sem saber como reagir por um tempo. Você não pôde deixar de rir. Faz sentido. Se você tivesse escolhido qualquer nome de poder misterioso, provavelmente não teria causado uma reação tão grande. Mas, por acaso, é o Guardião da Grande Muralha. Um nome que tem uma cor tão especial de Daxia. Se a Academia de Ciências de Daxia conseguisse manter a calma, seria estranho. Pensando bem, seus dedos rapidamente digitam uma linha. Nossa organização tem uma tecnologia que podemos te enviar, mas desta vez é apenas uma tecnologia bastante comum. Os dois da Academia de Ciências de Daxia ouviram o som de notificação do e-mail. De repente, como se acordasse de um sonho. Com licença, que tipo de tecnologia é esta vez? Quanto precisamos pagar por isso? Esperei um bom tempo. Um sinal sonoro ecoou pela sala. Um novo e-mail apareceu na caixa de entrada. Também era uma grande pilha de arquivos compactados. Conjunto completo de desenhos técnicos de drones pequenos. Sistema de controle de voo de drones. Gerenciamento de chips de motores de hélices de drones. Sistema de segurança por ultrassom para drones. O que foi enviado desta vez é o conjunto completo de tecnologia para drones pequenos. Zhang Yuli franziu a testa. Depois de dar uma olhada rápida no resumo técnico, essa coisa não nos serve muito no momento. Liu Zixue também estava bastante confuso. Atualmente, essa tecnologia parece não ter muito uso. Além disso, a altura de voo deste drone é de mais de 1000 metros. O tempo de voo é de apenas 20 minutos. Zhang Yuli pensou cuidadosamente. Ele ainda assim respondeu com uma linha. Estamos muito interessados nessa tecnologia. Posso perguntar quanto vocês precisam como pagamento? No entanto, a resposta de lá surpreendeu os dois. Já foi dito que essa tecnologia é bastante comum. Portanto, desta vez não vamos cobrar. Vamos considerar isso como um presente para a Grande Xia. Zhang Yuli balançou a cabeça. Como isso pode ser de graça? De acordo com nossos costumes, precisamos dar algo em troca. Zhang Yuli digitou rapidamente uma linha de texto. A Grande Xia sempre foi de comércio justo. Essa tecnologia de drone pode receber um pagamento à sua escolha. Não importa se vocês precisam de dinheiro ou recursos. Desde que não ultrapasse a linha de base da Grande Xia, todos nós podemos ficar satisfeitos. Nós anotamos a recompensa. Se houver novas tecnologias ou outras situações no futuro, nós entraremos em contato proativamente com a Academia Xia. Depois que você enviou essa mensagem, você fechou diretamente o sistema de e-mail. Você não escolheu recusar essa recompensa. Afinal, como você não entenderia os costumes da Grande Xia? Depois de pensar bem sobre isso, você olhou para o relógio. Como já pode ser mais de 9 horas? Você rapidamente saiu correndo do dormitório. Ontem, você combinou com a Lucy de se encontrar no refeitório às 8h30. Agora você já está atrasado em mais de meia hora. Do outro lado, na Academia Xia, o computador está rapidamente baixando os dados técnicos da Unidade B, documentação técnica da unidade, e está sendo reencriptada e armazenada de forma isolada. Observando a barra de progresso subir lentamente, o sorriso de Liu Zixue estava cheio de estranheza. Velho Zhan, isso não é algo que aquele grupo tenha sido produzido por alguma empresa comercial, certo? Caso contrário, como aquele grupo misterioso poderia? Como se estivesse segurando uma batata quente.
Nem mesmo queriam a recompensa. Estavam ansiosos para entregar ao edifício. Zhang Yuli acenou com a cabeça. É bem provável. Mas essa tecnologia de drones pequenos realmente tem um alto valor aqui no seu país. O valor é o mais alto. Em qualquer aspecto. Temos condições privilegiadas. Liu Zixue pensou por um momento e concordou. Isso é verdade. Seu país possui o sistema industrial mais completo do mundo. A produção de produtos industriais como drones pequenos pode ter os preços mais baixos do mundo. De repente, Liu Zixue teve uma ideia brilhante. Por que não pensamos em usá-lo para reconhecimento em alta altitude ou ataques de reconhecimento de longo alcance? Não poderia ser usado como um método de ataque de reconhecimento de precisão de curto alcance? E além disso, é de baixo custo. Pode ser usado como um produto descartável. Para ele, que desenvolveu equipamentos militares por décadas, seu pensamento sempre foi muito ágil. Liu Zixue quanto mais pensava, mais achava que fazia sentido. Seu rosto estava vermelho de excitação. Zhang Yuli ficou surpreso e respirou fundo. Isso não quer dizer que esses drones pequenos podem completamente mudar o padrão das guerras locais, especialmente em guerras locais de baixa intensidade ou em combates urbanos. Esses drones pequenos são verdadeiramente armas devastadoras. Liu Zixue deu um tapa forte na coxa. Exatamente. Esses drones pequenos são perfeitos para essa situação. Agora já temos até cenários de uso. Eu acho que isso tem grande viabilidade. Depois de ouvir, Zhang Yuli também estava pensando. Então, quem seria o comprador mais adequado? Afinal, a Daxia não tem tido muitas possibilidades de travar guerras locais recentemente. O desenvolvimento econômico estável tem sido o tema principal da Daxia nos últimos anos. De repente, os dois pensaram em um nome. Eles se olharam e Zhang Yuli rapidamente pegou o telefone e ordenou. Notifique o embaixador do Urala. Faça-o vir rapidamente ao Instituto Chaco. Tenho algo a discutir com ele. Zhang Yuli, que estava com um sorriso no rosto, desligou o telefone. Recuperou a calma. Como está o progresso do nosso projeto J-20? O J-20 já está pronto para produção em série. Estamos prontos para o teste de decolagem. Liu Zixue teve um lampejo de compreensão sobre suas intenções. Você pretende usar este projeto? Exatamente, é hora de colocar lenha na fogueira neste mundo. Notifique o Instituto 611 para realizar os testes do J-20. Na manhã seguinte, dentro do Instituto 611, ele olhou com emoção para todos os membros da equipe de desenvolvimento. Com um sorriso no rosto. Transmita as ordens superiores. O caça J-20 passou por testes iniciais. Este experimento é para o teste de decolagem. Vários líderes da equipe de desenvolvimento concordaram em uníssono. Em breve, o veículo de reboque começou a puxar lentamente o caça para fora do hangar. O trem de pouso parou na pista do aeroporto. Todos estavam fixando o olhar nesta J-20, que parecia um anjo de 6 asas, o que fez suas respirações ficarem um pouco tensas. E neste momento, o J-20 na pista já havia concluído os testes. Tudo pronto, o motor começou a ligar. O AL-31 emite aquele som característico, um rugido intenso e agudo. Ele começou a acelerar lentamente no chão. O motor avança suavemente. Em um instante, alcançou a velocidade de 80 km por hora. Esta é a corrida de baixa velocidade mais simples. Todas as características de corrida estão normais, mantendo a corrida em linha reta com precisão, sem erros. A capacidade de curva no ângulo máximo. A fase de corrida em alta velocidade começa. A unidade de verificação número 001 está pronta. Empuxo do acelerador, 45%. Todos, ouvindo a mensagem do piloto, cheia de determinação. A velocidade já ultrapassou os 200 km por hora e continua aumentando. Mesmo Song Qinyi, que estava calmo antes, neste momento, também ficou alerta. Ele murmurou para si mesmo, que não aconteça nada errado. Todos estavam fixamente olhando para o J-20. Nem piscar os olhos se atreveu. Olhe ele acelerando e freando bruscamente de um lado para o outro nessa pista, a uma velocidade de 238 km por hora. O J-20 de teste está com todas as posturas em boas condições. O sistema de propulsão e o de fornecimento de combustível estão funcionando normalmente. O sistema de aviônica está operando normalmente. O radar está funcionando normalmente. O sistema de reversão de empuxo está normal, começando a desacelerar. Após mais de 10 minutos de testes, os resultados foram divulgados. O J-20 abriu os flaps de desaceleração. Começou a frear lentamente. Parou firmemente na pista. Imediatamente, todos começaram a aplaudir em um grande clamor. Se não fosse pelo fato de que este não é o voo inaugural bem-sucedido, todos estariam prontos para acender fogos de artifício para comemorar. Estamos a um passo do sucesso. Em breve, o nosso caça de quinta geração estará aqui. Muitos dos pesquisadores estão tentando controlar suas emoções. Não podemos nos alegrar muito cedo ainda.
porque, após completar o deslizamento em alta velocidade, o próximo passo deles é o voo inaugural. Precisamos concluir o trabalho do voo inaugural até outubro. Song Kim olhou para todos. Isso não é apenas uma ordem militar. É também um presente para a Grande Xia. É a expectativa de mais de 1 bilhão de pessoas. É algo que todos dizem em uníssono. O tempo restante é pouco mais de 2 meses. Este presente deve ser entregue pontualmente. Ao mesmo tempo, é um grande presente para o Mestre das Águias. A esperança é que o Mestre das Águias não fique desesperado. Neste momento, no dormitório dos funcionários do laboratório LLLNL, justo quando você estava se preparando para descansar, um novo e-mail apareceu com o som de notificação do sistema. Nossa equipe realizará hoje o teste de deslizamento do J-20. O experimento também revelará algumas informações confidenciais. Esperamos que vocês garantam sua segurança em todos os momentos. Se necessário, podemos oferecer toda e qualquer ajuda. Além disso, iremos avaliar os drones pequenos de exportação em massa da Ural. Isso pode levar a mudanças em toda a implantação no Oriente Médio. Pedimos que sua organização tenha extrema cautela. Olhando para esta carta na caixa de entrada, você franze a testa. O J-20 já está realizando o teste de deslizamento tão rapidamente. Liu Zixue deu uma tragada no cachimbo. Ele disse alegremente. No escritório do presidente da Academia de Ciências de Xia, a notícia deve ter chegado ao lado do Eagle Source. Ao mesmo tempo, na base aérea de Neon, o novo comandante, o brigadeiro Jamil, estava reclinado na cadeira de escritório. Enquanto ele semicerrava os olhos, desfrutando desse raro conforto, um oficial de ligação entrou apressadamente, com uma expressão de pânico no rosto. Brigadeiro Jamil, aconteceu algo grande. De acordo com as últimas notícias de Xia, seu mais recente caça já está passando por testes de corrida. Inclusive, completou o estado de teste em alta velocidade. E é muito provável que seja um caça de quinta geração. Xia está desenvolvendo um caça de quinta geração. Jamil estava com uma expressão de incredulidade. Ele só tinha uma sensação. Xia enlouqueceu. Eles realmente acham que podem construir um caça de quinta geração? O oficial de ligação pensou por um momento. Senhor Coronel, você acha que isso é uma cortina de fumaça que eles criaram intencionalmente? Jamil balançou a cabeça. Seja ou não, essas coisas não estão em nossas mãos para decidir. Basta enviar os dados de inteligência para Washington. No dia seguinte, em Pequim, às 9 horas da noite, Zhang Shouli e Liu Zixue estavam a bordo de um carro blindado. Chegaram à porta da Academia de Ciências. As duas pessoas saíram do carro. A expressão em seus rostos revelava uma seriedade. Apressaram-se de volta à sala de reuniões do diretor para uma consulta. Liu Zixue estava com a testa franzida. Velho Zhang, o que você acha que devemos fazer no próximo passo do nosso plano? Um sentimento de tristeza se espalhou pelo ar. A expressão no rosto de Zhang Yuli também não era das melhores. Quem sabe o que isso realmente significa desta vez? Essa tarefa não é nada fácil. Estou realmente com dor de cabeça. Esta reunião de emergência. Há apenas um tópico central. Formar um grupo que só responda àquela organização misteriosa. Formar um grupo especial responsável e secreto. Liu Zixue continuou falando com um tom sério. Eu já suspeitava que esta reunião de emergência não seria tão simples. E os membros deste grupo especial secreto, principalmente composto por 3 pessoas, Zhang Yuli, Song Qin e Liu Zixue. Afinal, apenas eles 3 sabem da existência do misterioso indivíduo. Se permitirmos que outras pessoas entrem de forma precipitada, isso representará um grande risco oculto. Zhang Yuli suspirou profundamente. Este grupo secreto especial tem autoridade demais. Se algo der errado, você e eu estaremos em sérios apuros. Em situações de emergência necessárias, o grupo pode aprovar temporariamente sem afetar a decisão estratégica da Daxia, julgamento e tomada de decisão da estratégia básica. Mas quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então a responsabilidade que se carrega também será maior. Isso os dois não deixariam de entender. Esta também é a fonte da preocupação. Eagle General Califórnia. Neste momento, você está deitado em um sofá descansando. De repente, uma mensagem apareceu na tela dos seus olhos. Há um e-mail completamente novo na sua caixa de entrada. Você imediatamente se sentiu animado. Abra rapidamente o e-mail e projete-o na tela de luz. Nós formaremos um grupo especial secreto da Grande Xia. Este grupo será responsável por lidar com total autoridade com todos os assuntos relacionados à sua organização, relativo aos seus pedidos de ajuda e assistência de emergência. Um grupo totalmente novo. Você franziu a testa. E ao olhar com atenção para o conteúdo enviado no e-mail, mesmo que você tenha uma resistência psicológica forte, não pôde deixar de ficar surpreso. Essas condições são realmente um investimento para atrair talentos. Você pensou cuidadosamente por um momento e riu sem som. Sendo assim, é justo retribuir o presente.
Estamos muito satisfeitos com este arranjo. Posso perguntar que tecnologia a grande Xia deseja na próxima vez? Academia de Ciências de Xia. Liu Zixu expressou surpresa. Este grupo misterioso vai nos fornecer novas tecnologias. Um sorriso apareceu no canto da boca de Zhang Yuli. Parece que este grupo misterioso é generoso. Eu pensei que a próxima tecnologia levaria muito tempo para chegar. Ele consegue perceber que desta vez a Daxia precisa de que tecnologia? É completamente porque sentiu a Daxia, em relação ao nível de importância que eles dão. Por isso ele se atreve a perguntar que tecnologia é necessária. Liu Zixu acariciou sua barba grisalha. Que tecnologia devemos querer? É o B2. Ou alguma outra tecnologia? Quem não quer um bombardeiro B2? Essas tecnologias do C5, avião de transporte estratégico. Zhang Yuli sorriu resignado. Mas uma tecnologia dessas não é tão fácil de se conseguir. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Ele até queria o conjunto completo da tecnologia da máquina de litografia EUV. Mas isso claramente não é realista. Depois de pensar cuidadosamente, Zhang Yuli respondeu digitando: qualquer tecnologia é aceitável. Temos muitas coisas que nos faltam. Não precisamos fazer muitos pedidos. Desta vez, ele não fez nenhum alerta sobre segurança, mas escolheu ser direto. Afinal, não é a primeira vez que colaboramos. Em breve, a resposta da organização misteriosa chegou rapidamente. Já estamos cientes. Acreditamos que desta vez a tecnologia definitivamente não irá decepcioná-los. Olhando para este trecho de texto, os dois não estavam com pressa de responder. Na verdade, a última tecnologia que a organização misteriosa forneceu era uma tecnologia de drones muito boa. Liu Zixu estava com um sorriso no rosto que não conseguia conter. A área de aplicação é ampla, e a dificuldade de fabricação não é tão alta, até mesmo em comparação com o Boeing 777 anterior. Ele acredita que os drones pequenos podem desempenhar. O valor dele é ainda maior. Em aplicações militares, nem precisa dizer mais nada. Drones de pequeno porte são muito eficazes em combates urbanos. Arma divina para guerra urbana, guerras locais e de baixa intensidade. São completamente uma arma divina. Embora o modelo Boeing 777 possa ser temporariamente convertido em um avião de transporte, no final das contas, continua sendo apenas uma aeronave civil. É uma tecnologia que tem o melhor dos dois mundos. Quem não poderia gostar? Zhang Yuli franziu a testa ao ouvir isso. No entanto, essa tecnologia de drones pequenos sempre deve dar uma recompensa adequada a essa organização. Aquele pagamento incondicional que prometemos antes. Precisamos pensar em uma maneira de compensar isso. Zhang Yuli pensou por um bom tempo e lentamente expôs suas ideias. Então, que tal assim? Em toda essa tecnologia de drones pequenos, vamos tirar metade do lucro líquido gerado. Quando a oportunidade for adequada no futuro, vamos entregar esse dinheiro a eles. Liu Zixu concordou com um aceno de cabeça. Esse seu método não é nada mal. Vamos fazer assim. Laboratório LLNL na Califórnia. Veja, do outro lado não houve mais respostas. Você desligou a tela de luz projetada no olho. Qualquer tecnologia necessária pode ser? Então, qual devo escolher para ser a melhor opção? Na parte de aviões, parece que já foi copiado demais. Vamos escolher outra coisa, senão ficará muito monótono. O que deveríamos escolher que também ajude a Daxia? Ao mesmo tempo, os pontos de conquista que ele oferece também serão muitos. De repente, uma ideia brilhante surgiu na minha mente. Ei! Melhor copiar um destroyer, então. Em 2009, os americanos deveriam usar, de preferência o classe Arleigh Burke. Isso parece bom também. Seus olhos até brilharam de entusiasmo. Finalmente encontrei o alvo. Ao pensar nisso, você não consegue conter a empolgação. Você saiu correndo do banheiro. Preciso rapidamente perguntar a Lucy. Como podemos ter acesso ao destroyer? Você voltou rapidamente para o lugar onde estava descansando, olhando para Lucy, que estava sentada na cadeira. Lucy, com um rosto animado, ainda estava assistindo anime. Lucy, não assista por um momento. Você ficou em pé na frente de Lucy e disse seriamente. Você perguntou se aqui poderíamos ter acesso ao destroyer. Você não mencionou diretamente o Arleigh, o alvo do destroyer Arleigh Burke, mas escolheu um escopo mais amplo. Mesmo que sejam outros destroyers, também não seria inaceitável.